Olá, eu sou a professora Diana Milena Heck e hoje nós vamos falar um pouco sobre as tendências críticas dos estudos literários. Vamos ver a unidade 1, vertentes teóricas e críticas da literatura. Bom, antes de adentrarmos ao conteúdo especificamente, cabe salientar que aqui eu não trago todas as vertentes teóricas e críticas da literatura, pois se trata de um conteúdo muito extenso. Então, eu trago aqui nesta aula algumas das principais vertentes teóricas e críticas. Bom, começamos então com o formalismo russo. Como o próprio nome já diz, o formalismo russo é uma corrente que nasce na Rússia, em Moscou, entre o ano 1914 e 1915 e se estende até 1925. Nós temos aqui o Jacobson como o grande nome do formalismo russo. E o Jacobson, ele vai dizer então que a poesia é linguagem em sua função estética. Então, o objeto literário não seria literatura, mas literariedade. E o que significa isso? A literariedade, como nós já vimos em aulas anteriores, se trata das características que compõem um texto literário. Então, a literariedade é o que caracteriza um texto como literário, certo? Então, para o Jacobson, ele vai olhar se o texto apresenta essas características, ou seja, a literariedade. As principais contribuições do formalismo russo se devem ao método da leitura de textos e o seu relacionamento com a crítica literária e a linguística estrutural. Então, nós temos aqui uma ideia muito mais estrutural da análise do texto literário. Os formalistas, eles se concentram exclusivamente na forma, e eles negam que a literatura possa ter qualquer reflexo com a sociedade ou com outras vertentes, como a história, a psicologia e a sociologia, que são os chamados campos extraliterários. Portanto, então, os formalistas russos vão se ater exclusivamente à forma, à estrutura do texto, sem se ater a nenhum outro elemento que seja extratextual. Então, eles negam a sociedade, a história, a psicologia, a sociologia como elementos que poderiam compor uma análise do texto literário. Aqui nós temos um exemplo de como o formalismo russo poderia diferenciar um discurso do cotidiano de um discurso poético, ou seja, um texto do cotidiano de um texto que apresenta a literariedade, as características de um texto literário. Então, nós temos no primeiro quadro a seguinte informação. Ainda me lembro daquele beijo em plena praça central da cidade, quando os sinos da igreja anunciavam o meio-dia. Então, aqui nós temos um exemplo de um discurso cotidiano. E no segundo quadro, nós temos o discurso poético, em forma de um poema, Meio-dia na Sé, da Alessandra Caramori. Nossas bocas unidas, nossas línguas, um sino e dois badalos. Bom, então nós temos aqui basicamente o mesmo enredo, a mesma ação, o mesmo caso, só que descritos, narrados de formas diferentes. No primeiro quadro, nós temos uma linguagem normal, a linguagem do cotidiano, e no segundo quadro, nós temos aí a linguagem poética, relatando o mesmo fato. Então, o formalismo russo vai se ater aos elementos que o texto poético, o texto literário tem para que ele se torne literário e não um simples discurso do cotidiano. Bom, após os formalistas russos, nós passamos então para a segunda corrente, a segunda vertente, que é a chamada estilística. A estilística, ela já surge antes do formalismo russo, na Suíça, e tem o Charles Bailey como um dos seus grandes nomes. Bom, a estilística, ela vai se dedicar ao estudo do valor emotivo dos fatos da linguagem, certo? Então,
Na estilística, a linguagem ela vai expressar sentimentos e fatos reais. E há nessa linguagem uma proporção variável de elementos intelectuais e emotivos. A estilística, ao contrário do formalismo russo, não é estritamente formal, porque o Belli ele vai ver a expressão dos fatos de ordem social. Então, diferente do formalismo russo, aqui nós temos a característica do social, né, como um elemento importante para a análise do texto literário. A linguagem, nesse sentido, ela expressa uma classe social como soma de elementos intelectuais, emocionais e sociais. Então, aqui nós temos os fatores extraliterários que compõem a análise da estilística. A estilística também vai estudar o estilo, ou seja, a atitude que o usuário tem, escrevendo ou falando, diante do material que a língua lhe fornece. Então, além de estudar os valores emotivos, a estilística também vai estudar o estilo, como o usuário escreve ou fala. Em seguida, nós vamos para o New Criticism. O New Criticism, ou a nova crítica, surge nos Estados Unidos na década de 30. E o que os integrantes da nova crítica, como eles pensavam essa corrente? Bom, eles lutavam contra a sociologia e a antropologia cultural. Nesse sentido, aqui nós podemos estabelecer um paralelo com o formalismo russo, que também negava a sociologia, que também negava o caráter social. Eles diziam que a crítica marxista reduzia a literatura a um conjunto de normas sociológicas e políticas, relacionando o conteúdo de uma obra à causa externa, ou seja, aos fatores extraliterários. Pode-se dizer, então, que o New Criticism foi uma reação contra a sociologia. Bom, se essa vertente, então, também nega esses fatores extraliterários, ela se assemelha muito ao formalismo russo. A mais importante contribuição dessa vertente é a defesa da leitura e crítica de uma obra com base no estudo dos seus elementos internos, o que caracteriza o close reading, a leitura de perto. Então, nesse sentido, os novos críticos regem-se por um princípio metodológico semelhante àqueles defendidos pelos formalistas russos, privilegiando o estudo da técnica que atua sobre a materialidade da obra, em detrimento dos outros aspectos. Então, novamente, nós temos uma corrente que vai privilegiar a forma, a estrutura, a característica interna do texto e vai desconsiderar esses fatores externos, como o fator social, o fator antropológico, cultural e histórico. Bom, então chegamos no estruturalismo. O estruturalismo é uma corrente muito famosa, assim como as demais já apresentadas, e vai designar um conjunto de pensadores franceses da década de 50 e 60 que vão ser influenciados pela teoria do Saussure, né? O Saussure que vai falar do signo, do significante e do significado. Bom, os estruturalistas, eles aplicaram conceitos da linguística estrutural ao estudo dos fenômenos sociais e culturais. Bom, então aqui nós já temos não somente a forma, mas um olhar para os fenômenos sociais e culturais. O estruturalismo ele se desenvolve em várias instâncias. Nós temos na antropologia, com o Lévi-Strauss, depois os estudos literários e culturais com o Jacobson, com o Barthes e o Genet, e na psicanálise com o Lacan. Além disso, na história cultural, nós temos o representante Michel Foucault e na teoria marxista, o Althusser. Então, nós temos aí vários nomes muito conhecidos que foram estruturalistas. Os estruturalistas, eles vão se ater à estrutura da narrativa, sem considerar os elementos como o desenvolvimento do romance, a evolução das formas literárias, os momentos de produção e recepção da interpretação da obra. Bom, então nós temos aqui o estruturalismo como
próprio nome já diz, a atenção à estrutura da narrativa, sem considerar esses outros elementos. Bom, após o estruturalismo, nós temos uma vertente que se chama pós-estruturalismo, que surge logo após, entre a década de 60 e 70. E os pós-estruturalistas, coincidentemente, são os antigos estruturalistas. Teóricos como Barthes, o Lacan e o Foucault, eles vão reconhecer que o estruturalismo ele foi um sistema, ele foi uma corrente que não poderia ser aplicado, pois os sistemas eles sempre estão mudando. Então, não há como a gente ver uma análise de um texto como fechada, como acabada, certo? Então, os próprios estruturalistas se tornam pós-estruturalistas porque reconhecem que aquele sistema de análise poderia não dar certo. A passagem, então, do estruturalismo para o pós-estruturalismo é uma passagem da obra para o texto. Então, deixa-se de ver os elementos somente da obra para enxergar os elementos do texto literário. Então, deixa de ver o poema ou o romance como uma entidade fechada, equipada de definições definidas, para um jogo plural, interminável de significantes que jamais podem ser finalmente apreendidos em torno de um único centro, de uma única significação. Então, os pós-estruturalistas, eles reconhecem que o texto é uma unidade plural, que não é uma unidade fechada, acabada, com um único sentido, uma única significação. Então, aqui começa-se a entender que há várias interpretações para o mesmo texto, que há vários olhares e podem ser tomados novos direcionamentos para o conteúdo do texto literário. Aqui nós temos um quadro que vai relatar um pouco as principais diferenças e semelhanças até do estruturalismo e o pós-estruturalismo. E aqui eu me atenho principalmente ao ponto 5 do estruturalismo e do pós-estruturalismo. Lá no estruturalismo, pode-se ir além do discurso e analisar objetivamente qualquer situação. Já os pós-estruturalistas, eles concebiam o texto como ambíguo e o significado relativo. Há múltiplas interpretações e a interpretação definitiva é impossível. Então, aqui nós temos uma diferença muito marcante dos estruturalistas para os pós-estruturalistas, que, de um lado, viam o texto como uma leitura acabada, como uma leitura fechada e única, e os pós-estruturalistas já veem o texto como uma unidade de múltiplas interpretações, e a interpretação definitiva, ela é impossível. No ponto 6, nós temos a leitura é o consumo passivo do produto para os estruturalistas. Já para os pós-estruturalistas, a leitura é desempenho através da pluralidade de significados dados pelo leitor. Bom, então, de um lado, nós temos a leitura passiva, ou seja, o leitor aceita aquilo que está escrito. Do outro lado, para os pós-estruturalistas, nós temos um leitor que atua na significação daquele texto, ou seja, o leitor ele se torna um sujeito atuante na decodificação dos sentidos do texto. Para o estruturalismo, por fim, o texto é uma sensibilidade estética, ou seja, estética, forma, a maneira como é apresentado, a estrutura. E para os pós-estruturalistas, o texto é uma construção com estratégia de poder e controle. Então, não é somente a forma, não é somente a estrutura, mas como esse texto foi construído e para que ele possa ser lido, inclusive, com múltiplas significações. Então, aqui nós temos basicamente um quadro que vai trazer a evolução do estruturalismo para o pós-estruturalismo, com algumas características que permanecem e outras, né, que diferenciam essas duas correntes.
Por fim, entramos, então, na crítica sociológica, que talvez seja uma das correntes mais conhecidas e talvez até hoje uma das mais aplicadas. Algumas dessas correntes vertentes que eu citei até agora já não são mais utilizadas, né? já estão tidas como ultrapassadas. As pessoas não entendem mais o texto literário como simplesmente uma forma, como simplesmente uma estrutura, concebem o texto literário como uma leitura completa que engloba as características internas do texto, a estrutura, a forma, mas também os conteúdos extraliterários. E a crítica sociológica, ela vai se ater muito a um elemento extraliterário, que é justamente o social. Bom, aqui nós temos uma corrente que surge em 1800 na França e no Brasil chega no século XIX. A crítica sociológica, então, ela vai procurar ver o texto como um contexto maior, uma sociedade. Então, a literatura é um fenômeno maior, é um fenômeno que engloba a sociedade. Então, a obra literária não é somente uma criação do artista, mas está ligada intimamente à vida social, à sociedade. E nós temos alguns nomes que são muito conhecidos, que foram muito atuantes para o desenvolvimento da crítica sociológica. Um deles é o George Lukács, que também é um nome muito conhecido para os historiadores, certo? E ele vai realizar uma crítica totalmente influenciada pelo marxismo. Então, o Lukács vai dizer que a literatura não reflete a realidade social apenas na descrição dos ambientes, dos objetos, das roupas e dos gestos, mas também e principalmente na sua essência, então, na maneira com que a fábula se desenrola, na articulação dos mecanismos que a estruturam e etc. Então, aqui, para o Lukács, a literatura, ela é um reflexo total da sociedade. E ele também vai dizer que a degradação dos valores humanos causada pelo capitalismo se revela na literatura. Então, o Lukács aqui, ele é, como marxista, um profundo crítico do capitalismo. E para ele, a sociedade capitalista está degradada e, portanto, o ser humano também degradado está. E isso se revela na literatura. Então, como seria possível nós percebermos esses sujeitos degradados que vivem em uma sociedade também degradada através da literatura? Seguindo, nós temos o Lucien Goldman, que também, assim como o Lukács, vai dizer que o romance seria uma busca degradada de valores autênticos, feita por um herói problemático num mundo degradado e inautêntico, ou seja, num mundo onde esses valores não são mais possíveis. Então, o Goldman também vai dizer que a sociedade está degradada e que nós temos, nesse sentido, o herói, né, o personagem, o herói, que ele é um sujeito problemático, porque vive em uma sociedade problemática e degradada, portanto, também se torna esse sujeito problemático, que está em busca de valores autênticos que não podem ser atingidos. Por quê? A sociedade não é mais autêntica. Os valores sociais não são mais autênticos. Então, seria uma busca impossível por esses valores autênticos, devido à sociedade que se encontra problemática e degradada. Nós temos também o Bakhtin, que vai trazer, né, três conceitos que são muito conhecidos, muito famosos do Bakhtin, que é o dialogismo, a carnavalização e o cronótipo. O dialogismo, para o Bakhtin, seria todo ato de linguagem é um diálogo, pois leva em conta um receptor, ainda que apenas imaginário, e suas possíveis reações. Então, nós temos aqui a relação do diálogo, a linguagem enquanto diálogo. Na carnavalização, nós temos a apresentação do mundo às avessas, que é um recurso popular para apresentar ao leitor uma ordem invertida, uma ordem social invertida, para fazer com que ele reflita sobre a ordem social do mundo a que pertence, da sua realidade. Então, seria uma espécie de
a apresentação de uma sociedade às avessas, um mundo invertido, para fazer com que o leitor reflita sobre o seu próprio contexto. E por último, nós temos o cronótipo, que seria a relação entre tempo e espaço que está presente na obra literária. Por fim, e não menos importante, nós temos o grande representante da crítica sociológica brasileira, o Antônio Cândido. Então, o Antônio Cândido, inclusive, tem uma obra muito famosa que se chama Literatura e Sociedade, e nela ele vai refletir sobre essa relação da obra literária com a sociedade e propõe investigar a estrutura que compõe o texto, não somente a superfície. Bom, para o Antônio Cândido, há uma relação dialética. A sociedade influencia a obra, que por sua vez influencia a sociedade. Então, a obra, ela se apresenta como um produto do que é a sociedade, certo? De como é a sociedade do autor que a criou. E, por sua vez, a obra também tem essa função de influenciar a sociedade. Quantas obras literárias que nós já não lemos, quantos exemplos que nós não temos na literatura de obras que influenciam o sujeito e a sua sociedade, certo? O tema do livro é sempre social e a crítica sociológica não deve ser fechada. O crítico, então, deve levar em conta outras possibilidades interpretativas, como psicológicas, religiosas, linguísticas, culturais, históricas, que vão enriquecer a interpretação do texto. Então, para a crítica sociológica, nós não temos somente um olhar voltado para a sociedade, e sim para todos esses outros elementos que são considerados extraliterários, mas que em conjunto nos ajudam a entender como aquela sociedade daquela obra está sendo problematizada pelo autor e, ao mesmo tempo, nos ajudam a entender ou a refletir sobre a nossa própria sociedade, sobre como nós nos comportamos no mundo social no qual estamos inseridos. Após a crítica sociológica, nós vamos para a estética da recepção. A estética da recepção, como o próprio nome diz, recepção. Então, como nós vamos analisar a recepção de uma obra? É uma corrente, uma vertente da década de 60 e tem o mais importante representante, o Hans Robert Jauss. Bom, o que a estética da recepção vai procurar mostrar para a gente, ou no que ela vai se ater? A estética da recepção vai trabalhar com a tríade autor, obra e leitor, ou seja, para que haja uma obra, nós precisamos de um autor. E para que haja obra, nós também precisamos do público leitor. Então, a estética da recepção, ela vai se ater a esse contexto de produção e esse contexto de recepção da obra pelo público. O Jauss vai dizer que a qualidade, a categoria estética de um texto vem dos critérios de recepção, ou seja, de como essa obra é recebida, do efeito produzido pela obra e de sua fama junto à posteridade. E isso é importante porque nos faz refletir por que nós categorizamos os clássicos e os canônicos como clássicos e canônicos. Eu sempre digo, por que aquelas determinadas obras da literatura mundial estão em uma estante dourada? Porque, por mais que ao longo dos séculos nós ainda lemos Camões, nós ainda lemos Homero, nós ainda lemos Miguel de Cervantes. Então, por que essas obras ainda fazem sentido em nossa sociedade? E se nós formos aplicar a estética da recepção, nós vamos entender que, por mais antigas que sejam algumas obras, elas ainda podem ter algum sentido para a nossa realidade, para a nossa sociedade. Bom, após a estética da recepção, nós vamos falar um pouco sobre a crítica feminista. Surge na década de 70, na França e nos Estados Unidos, portanto, é uma vertente que
que não é tão antiga, certo? Mas nós, infelizmente, sentimos os efeitos da crítica feminista de uma forma mais recente. Por mais que já tenha surgido na década de 70, acredito que somente na atualidade nós temos essa força maior da crítica feminista atuando nas análises e nos estudos literários. Bom, o que seria a crítica feminista? A crítica feminista, ela é justamente partir o olhar para a obra literária, percebendo como a mulher personagem e como a autora se posiciona em sociedade. Então, aqui nós começamos a valorizar, primeiramente, a ideia de que as mulheres podem escrever boas histórias, de que as mulheres podem ser escritoras e podem publicar. Nós temos um exemplo da autora da obra Frankenstein, a Mary Shelley, que primeiramente ela teve que emprestar o nome do seu marido para conseguir publicar a obra, e somente depois ela pôde dar o seu próprio nome como autora daquela obra, que se tornou uma obra muito conhecida, né? Basicamente um clássico da literatura, todos nós conhecemos essa obra, mas a sua primeira publicação, a sua primeira veiculação ao público, ela acontece não com o seu nome, mas com o nome do seu marido. Então, a crítica feminista, ela está interessada em mostrar não somente o papel da autora e das personagens mulheres, mas também de problematizar todo um discurso patriarcal, todo um discurso machista, todo um discurso de dominação masculina sobre a mulher na sociedade. E por último, nós temos a crítica pós-colonial. A crítica pós-colonial também é recente. Hoje também já se fala de pós-colonialidade e decolonialidade, que seria problematizar a obra literária com o olhar também do colonizado, certo? Então, aqui nós temos uma relação de combate da hegemonia do poder do colonizador. Então, não são somente as histórias contadas pela voz do colonizador que devem ser ouvidas, mas sim também as histórias contadas pela voz do colonizado. Então, nós conseguimos perceber essa dualidade de discursos e conseguimos problematizar, conseguimos refletir sobre o que a própria história nos trouxe até então, sobre esses acontecimentos históricos que envolvem as colonizações. E aqui eu trago dois conceitos muito interessantes, que é o outro maiúsculo e o outro minúsculo, né? O outro em maiúsculo seria a voz do colonizador, que é o centro imperial, aquele que constrói o sistema pela qual o sujeito colonizado forma a sua identidade como dependente ou como outro. Torna-se a única estrutura pela qual o sujeito colonizado compreende o mundo. Então, essa é a estrutura. O colonizador tem a voz, dita as regras e vai dizer como o colonizado deve viver e se posicionar no mundo. Já o colonizado, que é o outro em minúsculo, ele é geralmente formado por discursos de primitivismo, canibalismo, separação binária, né? Então, a afirmação da supremacia da cultura, da ideologia e da visão do mundo do colonizador. Então, para o colonizado, prevalecia até então sempre essa ideia, a ideia, os costumes, as relações sociais e a própria história contada pelo colonizador. E aqui que a crítica social vai se ater em desestruturar esses discursos pré-concebidos, esses discursos, inclusive, historicamente calcificados na nossa cultura. Então, as obras literárias que trazem essa perspectiva pós-colonial vão desestabilizar a hegemonia do colonizador e vão problematizar a figura do colonizado.
vão protagonizar o colonizado também como um sujeito de voz ativa e que pode sim se fazer ser ouvido. Um exemplo de literatura feminina e que traz esse viés da crítica pós-colonial seria da escritora africana Chimamanda. Ela traz em várias de suas obras essa discussão do papel da mulher dentro do contexto da sociedade africana, nigeriana, e nós temos também toda a problematização da colonização do continente africano trazido em suas obras. Então, é uma leitura que vale a pena ser lida, vale a pena ser visitada, porque há a confluência dessa crítica social, dessa crítica feminina e dessa crítica pós-colonial. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Estas são as referências que foram utilizadas para compor o conteúdo da aula, que compreende as vertentes teóricas e críticas da literatura. Até mais!